meu nome é Ramona Torres, o meu nome de cigana, pela qual sou conhecida nos acampamentos, porque a criança cigana, quando ela nasce, ela tem 3 nomes. Um nome que a mãe sopra no ouvido, que é um segredo, uma defesa contra possíveis perseguições astrais ou magia. O nome pelo qual que a gente é conhecido entre os acampamentos, entre os clãs, esse é o meu, e o nome civil, que é outro, também uma forma de defesa, principalmente na antiguidade. Eu sou Kalim, sou do grupo Kalon. Eu faço parte do clã Lovara, é um clã Rom, dentro da divisão cigana entre Roms, Kalons e Sinti. E o termo Lovara, o nome do meu clã, ele deriva do romanê, que é a língua Rom, língua falada pelos Roms, e significa criadores de cavalos. O nome dos clãs, eles decorrem das atividades que os clãs realizavam. Se o clã era ferreiro, era caçador, mexia com madeira, era um clã que tinha atividade artística, era um clã que criava animais, que é o caso dos Lovara. E os Lovara, eles, depois da diáspora cigana da Índia, eles foram para o leste europeu e para o Oriente Médio. Uma parte dos Lovara foram para o Oriente Médio. E depois eles migraram para a Península Ibérica e se instalaram nas regiões de Andaluzia e Portugal. Vieram para o Brasil o clã Lovara veio para o Brasil em 1750, 1800. Mas os primeiros ciganos, que nós temos como dados, embora não escritos, porque a história cigana começou a ser escrita muito recentemente, era uma história que sempre foi passada oralmente, a nossa cultura, a nossa língua, as nossas lendas, as nossas histórias, músicas, sempre foi oral. Os ciganos nunca prezaram pela história escrita. E o que nós conhecemos como história cigana, dos ciganos terem vindo para o Brasil, foi em meados de 1500. Os Lovara chegaram no Brasil entre 1750 e 1800. Muita gente pensa que a nossa raça, ela é espanhola, né? Tem aquela inconsciente coletivo falando nossa, né? Mas a cigana chegou com a castanhola, mas na verdade a nossa origem é indiana. E historiadores na década de 60, historiadores americanos, eles conseguiram provar isso, estudando os 4 dialetos mais antigos da Índia, que é o Prácrito, o Marathi, o Punjabi e o Sânscrito. E descobriu-se, desde aquela época, que o romani, o romani, o romanês, é uma junção desses dialetos clássicos, sendo também um dialeto. Da época que os ciganos da cultura, né, saiu por algum motivo que não é chegado até os dias de hoje, né, são lendas que eles saíram por perseguições da Índia, entraram no continente africano, indo direto para o Egito. E Santa Sara Kali, ou Santa Sara a Negra, Kali na língua romanê significa negro, né? Ela nunca foi cigana. Ela não é uma santa, ela não é cigana. Ela é uma santa cigana porque, pela história de Sara, em Saint-Marie-de-la-Mer, na França, ela foi uma grande protetora dos ciganos. Então ela se tornou a baluarte dos ciganos pela proteção que ela dava em vida, ela como Sara, pessoa, aos ciganos que moravam naquela região de Saint-Marie-de-la-Mer. A eslava de Sara, a grande mãe, é algo muito do espiritualista, né? E é uma festa de agradecimento e de pedidos, onde a gente faz as principais comidas, né? A yakna, faz o sarmá, faz o chaio, faz o pão de Sara, né, o tiviaco. A comida tem uma importância muito grande para os ciganos. As frutas, os aromas, os incensos, os perfumes. As cores têm uma importância muito grande para os ciganos.
embora a maioria das pessoas entendam, achem que todos os ciganos andem colorido porque gostam de colorido. Não, há uma explicação, o porquê disso. Porquê das roupas coloridas. Geralmente eram roupas que eram feitas com retalhos de outras roupas. A partir dos 7 anos, os meninos já começam a aprender algum ofício com o pai. Se o pai é um vendedor, um viajante, ele já leva o menino junto. Se é um artista, já começa a aprender ali os primeiros passos. Já começa tudo voltado para uma consciência daquele homem ser um mantenedor daquela família. Aos 7 anos, principalmente a mulher, ela se prepara para ser uma espiritualista, uma cartomante. Os meninos também jogam cartas, os que revelam dons mediúnicos também são ensinados pelas mães, pelas tias. Se preparam porque é o nosso primeiro sustento. Nós nos calinaturamos. O que é calinaturar? É você aceitar o povo cigano, aceitar a cultura cigana. Tá? E quem não é cigano, vamos assim dizer, os gajôs, né? Um não cigano, ele vai estudar para saber como é a cultura. É muito difícil, porque dentro de um acampamento, uma criança deixa de ser criança aos 7 anos. A partir daí, ele passa a estudar. São 13 passos que ele tem que cumprir ao longo da vida, para depois ele ser calinaturado. Quando ele é calinaturado, ele recebe o que para aonde é escolhido? Uma mandala, aqui você escolhe, e aqui contém os elementos dos 12 mestres ciganos e outros elementos que são dos guias, no caso, espirituais com que você trabalha. Oráculo é uma coisa de cigano, né? Só que uma das formas que mais nos faz conhecido não é nossa. Que quando as pessoas falam assim, ai, vem uma cigana ali, ai, cigana, lê minhas mãos. E a quiromancia é uma coisa indiana, né? Nós pegamos emprestado, mas que nós, naquela origem, dentro de uma cultura já existente, caminhou conosco e é puramente através da intuição. Depois vem a cartomancia. O baralho cigano, da tão controversa Madame Lenormand, que era cartomante das maiores autoridades da época, que ele permaneceu através dos tempos e é um dos oráculos mais conhecidos da nossa cultura, embora existam outros. Os dados e as moedas para os meninos, né, para os homens, o jogo de agulhas também para os homens, os dominós também para os homens, e a pedra da cabeça da curvina, que é dos homens, mas a gente que é enxerida vai lá e aprende e joga, que é um jogo muito bom para falar de destino, espiritualidade, fora os jogos que são codificados pelos próprios espíritos, oráculo das flores, oráculo das pedrinhas. Para o cigano tudo é oráculo, né? É só estar atento aos sinais. Por exemplo, meu avô Pedro Torres, ele lia no céu, nas nuvens. Ele olhava para a pessoa e via nas nuvens. Na verdade, o cigano, quando chega a abordar uma pessoa, seja na rua, seja uma pessoa que vem até nós, a gente olha tudo primeiro, né? O andar. Eu, por exemplo, olho o andar. Pelo andar dá para saber já várias informações daquela pessoa. E o oráculo não é só uma forma de sustento, de ganhar dinheiro, mas é um meio devocional que até as ciganas mais abastadas também fazem e que nos traz um aprendizado tão fantástico sobre a vida e sobre as pessoas que uma pessoa não pode saber como esse oráculo funciona se ela não estiver na intimidade dele. Eles têm um problema muito grande com a sua própria cultura, tá? Em guardar as suas tradições, guardar o idioma. No meu caso foi um pouco diferente em relação
a questão do não preconceito, porque eu sou um dos ciganos sedentários que sempre teve um orgulho muito grande em manter a sua afirmação étnica. Nunca tive a intenção de esconder a minha natureza, a minha etnia, o meu clã. A minha etnia é o que eu sou. Eu sou advogado e sou cigano. Durante toda a minha vida universitária, durante toda a minha vida estudantil, eu lutei para desmistificar determinadas questões que acontecem com os ciganos. Por exemplo, cigano sequestra criança. Isso é uma lenda que surgiu na Idade Média, porque na Europa, todas as mulheres que engravidavam e não engravidavam em decorrência de um casamento, elas poderiam sofrer sanções sérias da Igreja Católica ou das suas culturas, das suas cidades e dos seus feudos, né? O que essas mulheres faziam? Elas eram reclusas pela família, tinham os filhos em segredo, e a primeira companhia cigana que passasse pela cidade, aquela família pegava e dava a criança para os ciganos levarem. Quando os filhos iam crescendo e destoavam muito fisicamente dos ciganos, que eram os seus pais, não havia outro tipo de concepção, a não ser que aqueles ciganos passaram por uma cidade e sequestraram uma criança. Os ciganos não teriam como provar que eles pegaram aquela criança porque a criança foi dada pela família tal. Sempre seria negado. O povo que já foi tão massacrado, foi tão estigmatizado. Eu mesma sofri esse problema. Por quê? Porque minha avó era cigana. A minha bisavó era cigana, de Málaga. E ela teve que esconder, porque naquela época, cigano, ladrão, roubava criança. Minha avó, filha única, minha mãe, filha única. Eu, filha única, o que aconteceu? Calou-se. Não deixa ela saber. Eu só vi o baralho dela e que eu perseguia, né? Eu, criança, eu adorava botar aqueles panos pendurados, não sei porquê, mas eu tinha verdadeira atração, né? E adorava aquele baralho dela, achava assim, tanto que eu ainda tenho o baralho até hoje. Ele deve ter uns 160 a 170 anos. Tá? Faltam algumas cartas, mas impossível repô-las pelo tempo que o baralho tem, né? Então ele para mim é uma relíquia. Mas ela escondeu. Quer dizer, o último remanescente, que no caso é meu pai, né? Agora com 90 anos, é que a língua fica um pouquinho solta, né? E aí falou: não, minha filha, você é cigana. Tentar explicar às pessoas que não são ciganos, que nós ciganos chamamos pela nossa língua de gadês, aqueles que não são ciganos. Tentar explicar o que é um cigano é muito complexo. Explicar que um cigano não é religião, que o cigano é etnia, como os judeus são etnia, que os ciganos são perseguidos há milênios, como os judeus são, como os palestinos são, é muito complicado. Nós não sofremos uma perseguição e uma discriminação tão grande no Rio de Janeiro, inclusive porque há essa confusão entre cigano-etnia e cigano-religião. Porque no interior do Rio de Janeiro ainda há uma certa discriminação dos ciganos nômades, aqueles que migram de área para área com as suas companhias e as suas famílias. Eu morei num apartamento aqui em Pilares, desses que tem um comércio embaixo, e tinha uma escadaria. Eu cheguei, abri minha porta, entrei, era um senhor tocando a campainha na porta, falou assim: moça, cuidado, entrou uma cigana aí. Isso é muito triste. Me emociona porque, assim, poxa, os polos, né? Esse apartamento foi me dado para morar. E ele falou para essa senhora, minha vizinha: cuidado, moça, entrou uma cigana aí. Cuidado que ela vai roubar sua casa. Isso é muito duro. E esse fechamento eu sou muito contra, para que essas coisas não aconteçam. Porque o Gádio, quando também não nos conhece, ele também tem medo. E é chato ter medo, mas acontece. E é muito, muito chato, muito, muito dolorido. Eu acho que ainda tem um pouco de ranço ainda, dessa coisa de cigano, roubar, ser ladrão de criança, ser ladrão, cigano engana, tá? Cigano não diz a verdade, essas coisas assim que você vem, sabe, aquilo vem, isso precisa acabar. Bom, com o tempo vai acabar, né? Porque é uma cultura bonita, é uma sabedoria bonita, tá? Não mexemos com nada que não seja, mexemos com a natureza, terra, água, fogo e ar, tá? Primamos por isso.
pela natureza, tá? Não fazemos bagunça na natureza, tá? Porque o céu é nosso teto, o chão é o nosso leito, né? O sol é nossa luz, então... E é justamente por isso é que eu falo da minha cultura, para que ela não se perca, para que ela possa perdurar, para que ela possa existir, não só espiritual, mas a cultura do dia a dia, né? A cultura da culinária, a cultura da vestimenta, a cultura da dança, a cultura que mesmo comigo morando em casa, hoje eu posso entrar num acampamento e falar assim, ó, eu fui lá, eu vivo com os gádios, mas eu continuo cigana. Pegar. Minha madeira tá